A morte de Ivan Ilyich Liev Tolstói, capítulo 8. Era de manhã, e Ivan Ilyich só sabia que era de manhã porque Gerasim havia saído e viera o lacaio Piotr, que apagava as velas, abrir a cortina e começara a limpar silenciosamente o quarto. Quer fosse de manhã, quer fosse de tarde, sexta-feira ou domingo, era tudo igual. Sempre a mesma coisa. A dor excruciante e terrível não cessava nem por um momento. A mesma consciência de que sua vida se esvaía sem esperanças, mas ainda não completamente. A mesma iminente e odiosa morte que era uma realidade, e a mesma mentira. Que diferença faziam semanas, dias, horas? Não vai pedir o chá? Ele precisava da ordem de que os senhores tomem chá pela manhã, pensou ele e apenas disse: não. Não deseja ir para o sofá? Ele precisava colocar os aposentos em ordem e eu estou atrapalhando. Eu sou a imundície, a desordem. Ele pensou e apenas disse: não, deixe-me. O lacaio ainda ficou se remexendo. Ivan Ilyich estendeu a mão. Piotr aproximou-se solícito. O que deseja? O relógio. Piotr alcançou o relógio que estava à mão e entregou-lhe. 8:30. Ninguém se levantou? O senhor Vassily Ivanovich, era o filho, já foi para a escola, e a senhora Praskovia Fyodorovna pediu para acordá-la caso o senhor perguntasse por ela. Deseja? Não, não precisa. Será que não provo o chá? Pensou ele. Sim, o chá, traga. Piotr foi em direção à saída. Ivan Ilyich estava com medo de ficar sozinho. O que poderia detê-lo? Sim, o remédio. Piotr, dê-me o remédio. Porque talvez o remédio ainda ajude. Ele pegou a colher e tomou. Não, não ajuda. Isso tudo é um absurdo, um engano. Decidiu ele assim que sentiu aquele gosto enjoativo, familiar e irremediável. Não, não posso acreditar. Mas a dor, se ao menos ela sossegasse por um minuto. E ele gemeu. Piotr voltou-se para ele. Não vá, traga o chá. Piotr saiu. Ivan Ilyich sozinho gemeu não tanto de dor, como se ela não fosse horrível, mas de angústia. Tudo a mesma coisa, todos esses intermináveis dias e noites. Se ao menos fosse mais rápido. O que seria mais rápido? A morte, a escuridão. Não, não, tudo é melhor do que a morte. Quando Piotr entrou com o chá na bandeja, Ivan Ilyich olhou confuso para ele por um tempo, não entendendo quem ou o que era ele. Piotr ficou envergonhado com aquele olhar, e quando Piotr envergonhou-se, Ivan Ilyich voltou a si. Sim, disse ele, o chá, bem, sirva. Apenas ajude-me a lavar-me e vestir uma camisa limpa. Ivan Ilyich começou a lavar-se. Com descaso ele lavou as mãos, o rosto e escovou os dentes. Começou a pentear-se e olhou para o espelho. Estava com medo, sobretudo com medo da forma como os cabelos se achatavam na pálida testa. Enquanto sua camisa estava sendo trocada, ele sabia que seria ainda pior se olhasse para o seu corpo. Então não olhou para si mesmo. Finalmente estava pronto. Ele vestiu um roupão de banho, cobriu-se com uma manta e sentou-se na poltrona para tomar o chá. Por um minuto sentiu-se revigorado, mas bastou começar a tomar o chá e mais uma vez veio aquele mesmo gosto, aquela mesma dor. Terminou de bebê-lo com grande esforço e deitou-se esticando as pernas e dispensou Piotr. Tudo a mesma coisa.
Ora brilhava uma centelha de esperança, ora tempestuava um mar de desespero. Tudo era dor e angústia, tudo igual. Ficar sozinho era terrível e triste. Dava vontade de chamar alguém, mas ele sabia que na frente dos outros seria ainda pior. Talvez mais morfina para esquecer. Eu direi ao médico que invente algo mais. É impossível. Não é possível assim. E assim se passou 1 hora, 2. Mas então tocou a campainha na entrada. Talvez fosse o médico. Exatamente, era um médico disposto, bondoso, gordo, alegre, com aquela expressão de: se você está com medo de algo, então agora nós vamos resolver tudo para você. O médico sabia que aquela expressão não funcionava ali, mas já vestira de uma vez por todas e não podia mais despi-la, como uma pessoa que veste o fraque pela manhã e sai para fazer visitas. O médico esfregava as mãos animado e consolador. Estou com frio, está um frio danado. Deixe-me esquentar, disse ele com uma expressão de que era necessário apenas esperar um pouco, enquanto ele se esquentava, e quando estivesse aquecido, resolveria tudo. Bem, como é? Ivan Ilyich sentia que o médico queria dizer: como vão as coisas? Mas sentia que não podia falar assim e perguntou: como você passou a noite? Ivan Ilyich olhou para o médico com uma expressão de interrogação. Será que você nunca se envergonha de mentir? Mas o médico não quis entender a questão. E Ivan Ilyich disse: é tudo tão horrível, a dor não passa, não desiste. Se ao menos houvesse alguma coisa... Sim, vocês doentes são sempre assim. Bem, agora parece que eu me aqueci. Nem mesmo a acurada senhora Praskovia Fyodorovna teria algum argumento contrário em relação à minha temperatura. Bem, olá! E o médico apertou-lhe a mão. E deixando de lado toda a brincadeira anterior, o médico começou a examinar seriamente o doente. O pulso, a temperatura, e iniciaram-se as batidas e a ausculta. Ivan Ilyich sabia, firme e indubitavelmente, que tudo aquilo era um absurdo e uma farsa. Mas quando o médico, de joelhos, estendeu sobre ele, encostando o ouvido, ora acima, ora abaixo, e fazendo diversos exercícios sobre ele, com uma expressão significativa no rosto, Ivan Ilyich prestava-se àquilo como se prestava, às vezes aos discursos dos advogados, que ele sabia muito bem serem mentirosos e o porquê de mentirem. O médico, ajoelhado no sofá, ainda o sondava quando o vestido de seda de Praskovia Fyodorovna começou a farfalhar à porta e ouviu-se a reprimenda dela a Piotr por não lhe terem comunicado a chegada do médico. Ela entrou, beijou o marido e imediatamente começou a demonstrar que se levantara havia muito tempo e que tinha sido apenas um mal-entendido ela não estar ali quando o médico chegou. Ivan Ilyich olhou para ela, examinou-a e repreendeu-a pela brancura, pela maciez e pela pureza de suas mãos e do pescoço, pelo brilho dos cabelos e os olhos cheios de vida. Ele a odiava com todas as suas forças, e o contato dela o fez sentir uma maré de ódio por ela. A atitude de Praskovia Fyodorovna perante a doença de Ivan Ilyich ainda era a mesma. Assim como o médico tinha uma atitude para com os doentes, da qual ele não conseguia despir-se, ela também tinha uma atitude em relação a Ivan Ilyich, culpando-o por algo que ele não estava fazendo. E ela amavelmente o repreendia, pois já não podia despir-se daquela atitude com ele. Pois ele não me escuta, não toma os remédios no horário. E o mais importante é que se deita com as pernas para cima,
o que talvez seja prejudicial para ele. Ela contou como ele fazia Gerasim segurar-lhe as pernas. O médico sorriu com desdém. Bem, dizem que esses doentes inventam de fazer tais besteiras, às vezes, mas deve-se perdoar. Quando o exame terminou, o médico olhou para o relógio e Praskovia Fyodorovna anunciou a Ivan Ilyich que, mesmo ele não querendo, havia convidado um célebre especialista para examiná-lo. E com Mikhail Danilovich, seu médico regular, eles examinariam e discutiriam o caso. Você não se oponha, por favor. Estou fazendo isso por mim, disse com ironia, dando a entender que fazia tudo para ele e assim não lhe dava o direito de recusar. Ele se calou e fechou a cara. Sentia que aquela mentira que o circundava confundia-lhe tanto que já era difícil entender alguma coisa. Praskovia Fyodorovna fazia tudo por interesse próprio, mas ao afirmar enfaticamente que fazia somente por ela e não por ele, como se fosse uma coisa tão inacreditável, instigava-o a entender de forma inversa. Realmente, o célebre especialista chegou às 11h30. Outras auscultas e conversas entremeadas de termos técnicos, ora na frente do doente, ora no outro quarto, a respeito do rim, do seco, que não funcionavam como deveriam. Foram muitas perguntas e respostas, sempre em tom profissional, mas nenhuma delas abordava a questão sobre a vida e a morte de Ivan Ilyich. Para eles, só o que importava era que o rim e o seco estavam se comportando com rebeldia, mas Mikhail Danilovich e os célebres especialistas prometiam corrigir esse desacerto. O célebre especialista despediu-se com uma aparência séria, mas não sem esperança. E a tímida pergunta que Ivan Ilyich elaborou com os olhos levantados para ele, com um brilho de medo e esperança, se havia a possibilidade de recuperação, respondeu que não podia garantir, mas que a possibilidade existia. O olhar esperançoso que Ivan Ilyich direcionou ao médico era tão lamentável que Praskovia Fyodorovna, ao vê-lo, até começou a chorar, saindo por uma das portas do escritório para pagar o honorário ao famoso médico. A elevação do espírito produzida pelo encorajador médico não durou muito tempo. Mais uma vez, no mesmo quarto, as mesmas fotografias, cortinas, papel de parede, frascos e o seu mesmo corpo dolorido e sofrido. Ivan Ilyich começou a gemer. Prepararam-lhe uma injeção e ele adormeceu. Quando acordou, começava a anoitecer. Trouxeram-lhe o jantar. Ele tomou um caldo de carne com dificuldade. E outra vez a mesma coisa, e novamente entrava a noite. Após o jantar, às 7h, Praskovia Fyodorovna entrou no quarto dele, vestida para a noite, com os seios volumosos, apertados e com o pó no rosto. Pela manhã, ela o havia avisado de que eles tinham de ir ao teatro. Sarah Bernhardt acabara de chegar à cidade e eles possuíam um camarote que ele insistira que comprassem. Agora havia se esquecido disso e a roupa dela o ultrajava. Mas escondeu o seu ultraje quando se lembrou de que ele mesmo insistira para que adquirissem o camarote e fossem, porque era um prazer estético e educativo para as crianças. Praskovia Fyodorovna entrou cheia de si, mas como se fosse culpada de alguma coisa. Ela sentou-se, perguntou da sua saúde, apenas por perguntar, como ele bem percebia, e não para saber de fato, já que não havia nada para saber. E logo começou a dizer o que realmente queria. Que ela não pretendia ir, mas que o camarote estava comprado. E iriam Ellen, a filha,
e Petrovitch, o juiz de instrução e noivo da filha, e que não seria adequado deixá-los ir sozinhos, e que para ela seria mais agradável ficar com ele, e que na ausência dela ele não se esquecesse de seguir as instruções do médico. Ah, e mais uma coisa, Fyodor Petrovitch, o noivo, gostaria de vê-lo, e Lisa também. Eles podem entrar? Deixe-os entrar. A filha entrou elegantemente vestida, com o seu jovem corpo exposto num decote. Ela era forte e saudável e, obviamente, estava apaixonada e indignada com a doença, o sofrimento e a morte, pois atrapalhavam a sua felicidade. Também entrou Fyodor Petrovitch, de fraque e cabelos frisados à la Capô, com o pescoço longo e vigoroso, contornado firmemente por um colarinho branco, um grande peitilho branco e calças pretas apertadas, cobrindo suas fortes coxas, com luvas brancas rebuscadas e um claque nas mãos. Movendo-se atrás dele, sem ser notado, estava o estudante em uniforme novinho, coitadinho, com as luvas e um terrível arroxeado sob os olhos, cujo significado Ivan Ilitch conhecia bem. O filho sempre lhe pareceu um coitado, e seu olhar assustado e condolente era terrível. Além de Gerasim, parecia a Ivan Ilitch que apenas Vassia o entendia e sentia pena dele. Todos se sentaram e lhe perguntaram outra vez da saúde. Houve um silêncio. Lisa perguntou à mãe dos binóculos. Houve uma briga entre a mãe e a filha a respeito de quem guardar os binóculos. Foi desagradável. Fyodor Petrovitch perguntou a Ivan Ilitch se ele já havia visto Sarah Bernhard. Ivan Ilitch não percebeu de início a pergunta, mas depois disse: Não, e você? Sim, em Adriane Lecouvreur. Praskovia Fyodorovna disse que ela estava muito bem naquela peça. A filha se opôs e começou uma conversa a respeito da graça e do realismo que a atriz incutia a algumas cenas. Aquela mesma conversa de sempre. No meio da conversa, Fyodor Petrovitch olhou para Ivan Ilitch e calou-se. Os outros olharam e calaram-se. Ivan Ilitch olhava para frente com os olhos brilhantes, claramente indignado com eles. Era preciso fazer algo, mas já não era possível. De alguma forma, precisava interromper aquele silêncio. Ninguém ousou e todos ficaram com medo de que a decorosa mentira ficasse evidente e então ficaria claro que ela existia. Lisa tomou a decisão e irrompeu o silêncio. Queria esconder aquilo que todos sentiam, mas deixou escapar. Bem, se é para irmos, então já está na hora, disse ela, olhando para seu relógio, presente do pai. Deu um sorriso quase imperceptível para o jovem rapaz, algo conhecido apenas por eles, e levantou-se fazendo ruído com o vestido. Todos se levantaram, despediram-se e saíram. Ivan Ilitch parecia sentir-se mais leve com a saída deles. A mentira não ficou, saiu com eles, mas a dor permaneceu. Aquela mesma dor e aquele mesmo medo que tornavam tudo enfadonhamente igual. Mais uma vez passou minuto a minuto, hora a hora, tudo igual e tudo sem final. E mais se aproximava o inevitável fim. Sim, chame Gerasim, respondeu ele a uma pergunta de Piotr.